Histórias assombradas. Vamos então começar com o primeiro relato de hoje, que eu já não posso ler em voz alta essa parte, que é Em nome de Jesus, saia. Deixa eu ver aqui o que tem aqui pra mim. Tá, não, é porque é o seguinte, ele fala assim, que antes de começar o relato... Oh, meu Deus, já bateu a porta, ele não é a gata. Que antes de ler o relato, é pra pedir pra todo mundo que tá escutando, o povo já vai desligar. Que é para pedir para todo mundo que está assistindo para fazer o sinal da cruz e solicitar proteção ao divino. Filho, você é tão pesado, eu não vou contar não. Já teve um que o cara mandou por carta e ele falou que era para rezar, para não sei o quê. Aí eu falei, eu não vou contar ao vivo não, então, não. Eu não queria nem ler mais o relato. Falei, então, você é tão assim pesado, eu vou ler e abrir isso aí. Bom, mas não sei, vamos lá, né? Que Deus nos proteja e vamos lá. Vocês também aí vão pedir proteção e vamos ler o relato. Frase inicial de intercessão. Vamos lá. Então, começando o relato. Em nome de Jesus, saia. Sua visita não mudará o que sempre me guiou. Se um dia possuí o sol, jamais deixarei de ser habitado, a menos por um fio de luz. E com fé no que me conduz, esta luz cercará os que se farão conectados neste momento. Bom, vindo ao mundo em 96, sou Levi, o primeiro e não idealizado filho de um casal menor de idade de personalidade forte, que já não quebra mais o pau, pois o Cupido teve a decência de descolar a amarração desde os meus 2 anos de idade. Graças a Deus. Gente, tive a minha chegada, o meu nascimento, na amada terra onde se frita ovo na calçada, Mossoró. Arranjada pela vozinha materna que escondeu os contraceptivos da filha santificada, leia-se Ariana, em prol da realização do seu desejo, um neto. Gente, jura? Ela escondeu os contraceptivos da filha para ter um neto? Bom, o qual patenteou de seu. E como se não bastasse a posse, ainda acrescentou o nome ao domínio. Seu Galego. Tudo certo, falecida vozinha. Cheiro no coração. Bom, resumida a novela, parido à força, contarei-lhes o que me ocorreu em meados de 2012, aos 16 anos de idade. Sintam comigo a força do que está além do entender. Para que possam compreender o desenrolar do relato, é preciso contar-lhes que me sinto ligado à religiosidade desde muito cedo. Não erro ao dizer que possivelmente desde os meus 9 anos de idade. Cheguei a participar de inúmeras denominações durante os anos. Frequentei várias e até tentei ser da Igreja Católica, denominações pentecostais, digamos assim, cristãs pentecostais, assim que a gente diz, evangélicas. E até tentei ser da Igreja Católica. Porém, em nenhuma dessas eu me senti verdadeiramente realizado. Não sei explicar, mas a sensação era de faltar algo no lugar. Foi apenas aos 11 anos de idade que eu consegui, enfim, me sentir identificado com uma. Apesar de nunca tê-la visitado até aquele momento. Esta foi a igreja tal. A identificação foi tão instantânea que pedi à mamãe, visto que estava morando com ela e meu padrasto, para me levar às reuniões o mais breve possível, o que felizmente ocorreu no dia seguinte, pois ela tinha sido positivamente surpreendida. Nunca esquecerei, pois foi especial. Compreendido esse processo que tange a espiritualidade, podemos nos transferir para 2012, onde ainda era evangélico desta denominação, a denominação tal aí, que ele se identificou, e ocorreu a situação do relato. Morávamos num terreno da sogra da minha mãe, que é dividido em 4 casas, sendo 2 delas as entradas e 2 delas ficando no fundo do quintal. Os que moravam nas de trás tinham como única rota de ida e vinda a casa da boneca Chuquinha.
sogra de mamãe. E, infelizmente, eu era obrigado a fazer este percurso a todo momento, pois vivíamos numa dessas que ficavam no fundo do quintal. Aí ele colocou aqui que é a boneca Chuquinha, mas não sei, porque a sogra deve parecer a boneca Chuquinha. Bom, na casa ao lado vivia Cibele, cunhada do meu padrasto, que já tinha seus 35 anos, mais ou menos. Vivia junto de sua filha e marido. Por ser nossa vizinha e, consequentemente, vê-la todos os dias, éramos bastante apegados e amigos, conversando quase todos os dias, de tudo um pouco. Aí aqui ele explica como que era: calçada, aí tinha a casa da sogra, da Chuquinha, da sogra da mãe, é isso? E aí você saía para um quintal lá, comunitário, lá atrás, aí tinha outra casa aqui do lado, um depósito na frente, a casa atrás, aí lá no fundo, depois do quintal, tinha a casa de uma e a casa dele. Tá, naquele ano, a casa da Cibele era do lado dele lá. Naquele ano, estava cursando o 3º ano do ensino médio, à tarde, numa escola estadual que ficava a cerca de 6 minutos caminhando de minha casa. Neste dia, lembro-me de sair para a escola faltando aproximadamente 10 para 1 da tarde, que é o horário para a abertura dos portões. Ao chegar na escola, sentei-me e passei a assistir a primeira aula. Na terceira aula, eu senti em um determinado momento que eu deveria baixar a cabeça e clamar ao Senhor por proteção para Cibele. Era como se eu ouvisse dentro de mim alguém dizendo: Levi, abaixa a cabeça e peça ao Senhor proteção para Cibele, pois ela está precisando. Não tinha algo além do sentimento de intercessão. Não fazia e ainda não faço ideia do que estava acontecendo com ela naquele momento, porém, fiz o que havia sentido e tornei a estudar normalmente. No final da tarde, retornando para casa, me peguei pensando no que havia acontecido e decidi contar a Cibele assim que a visse na parte de fora da casa. Quando cheguei em casa, coincidentemente, ela estava levando alguns pratos no quintal compartilhado. Quando me avistou, iniciou a conversa, dizendo: Oi, Levi, preciso conversar contigo urgentemente, meu filho. Deixe o seu material em casa e volte aqui. O que te contarei é sério e não sei explicar o porquê de ter acontecido. Você não acreditará, foi assustador. E eu repliquei com um tom de dúvida, sarcasmo e um pouco de já até imagina a marmota da vez. Marmota é tipo uma palavra utilizada no Nordeste para dizer que algo está muito vergonhoso ou exagerado ao ponto de soar palhaçada. Então eu disse: Pois conte, mas faço ideia do que vem nessa história. Bom, deixei o material em meu quarto às pressas, pois estava curioso para saber o que tinha acontecido de tão urgente e cabuloso, ao ponto de vê-la visivelmente aflita. E chegando perto dela, ela riu da minha expressividade e entusiasmo e disse: Olha, agora é ela contando. Ela falou: Olha, fui passar a tarde na casa da Maiara, que é uma irmã que costuma se manifestar aleatoriamente sem motivos aparentes. E decidi levar uma dessas rosas do propósito da igreja, né? E ela frequentava às vezes a igreja. Chegando lá, chamei-a no portão. O portão da casa dela era daqueles abertos. Chamei ela no portão e logo ela apareceu na porta segurando uma faquinha de cortar pão. Estava aparentemente normal, até estava comendo alguma coisa. Veio até mim, abriu o portão e me pediu para entrar. Em seguida, eu notei que ela estava trancando o portão na chave. E ainda passou uma corrente com cadeado em volta para, segundo ela, não ter perigo de alguém entrar sem que percebêssemos. Bom, até aí tudo normal. O problema começou quando entramos na cozinha, onde ela havia deixado metade de uma melancia que estava comendo. Ao sentarmos à mesa, eu decidi mostrá-la a rosa que havia levado para dar para ela. No entanto, assim que levantei a dita rosa,
Eu me arrepiei dos pés à cabeça e tive certeza, naquele momento, que de normal nada havia naquela situação. A Maiara, que segundos atrás aparentava estar normal, comendo sua melancia, passou a me olhar com uma expressão de raiva e dizer, apontando a faca na minha direção, que era para eu sair da igreja, pois ela não era de Deus e que aquela rosa não servia para nada. Falou também que os pastores daquela congregação eram ladrões e charlatões que me levariam ao inferno com os ensinamentos deles. Nesse momento eu fiquei espantado. Agora é ele de novo contando. Nesse momento eu fiquei espantado com o que a Cibele acabara de contar, pois estava recordando-me do que eu senti na aula. Tentei falar na mesma hora, porém ela me pediu para deixá-la finalizar o relato. Sinalizando com a cabeça, permiti então que desse prosseguimento. E ela continuou. Levi, depois que eu ouvi tudo aquilo, notei que eu não estava mais falando com a Maiara, não, e tentei sair de lá da forma mais natural possível. Porém, a entidade notou meu medo e disse: O que foi, neguinha? Não está me reconhecendo? Está com medo por quê? Sabia que quando estão Levi e você conversando sobre demônios, estou lá os observando? Para falantes que se dizem corajosos, vocês até que são bem fáceis de assustar. E riu de forma debochada, zombando da minha expressão, que já não era mais de medo e sim de desespero, pois a dita estava empunhando uma faca. Nessa hora eu a interrompi e disse: Meu Deus, e como você conseguiu escapar disso, mulher de Deus? Que situação difícil! A Cibele parou, pensou e respondeu: Você entenderá daqui a pouco. Me deixe concluir. A presepada. E aí eu respondi: Tudo bem, continua. Então ela continuou. Falei que não estava reconhecendo, o que é mentira, né? Falei que eu não estava reconhecendo quem estava ali, não. O que é mentira, pois, como sabe, eu convivo com essas pestes desde cedo. E respondi: Menina, que horas são? Nossa, já tá ficando noite, eu vou embora, Maiara. Vou levar a Rosa, já que você não gostou dela. Outro dia eu venho para conversarmos um pouco mais. E me levantei com todo o cuidado do mundo. No entanto, a entidade riu e disse: Neguinha, nessa tarde iremos juntas ao inferno. Entrei em total desespero. Não existia mais tranquilidade e naturalidade naquele jeito. Corri para o portão de entrada, achando que conseguiria escapar. Ledo engano. A peste havia trancado tudo e ficado com as chaves o tempo inteiro. Não me atentei a essa armadilha. Já era a entidade desde o começo. Não tinha como sair dali. No auge do desespero, passei a chacoalhar o portão e gritar por socorro. Mas como sabe, né, a Maiara mora numa rua praticamente deserta à tarde. Não tinha uma pessoa transitando naquela rua que pudesse me ajudar. E a não ser uma senhorinha que estava passando em frente da casa que simplesmente nem deu trela para o meu desespero. Ela apenas parou, olhou e deu continuidade ao seu percurso. Já me considerando morta, olhei para a porta de entrada e pude escutá-la vindo em minha direção, devagar, debochando, dizendo: Não tem como fugir, neguinha. É hoje que tu descerá comigo. Numa última tentativa de escapar, eu corri para uma janela que fica no corredor que dá na cozinha, na esperança de conseguir pular por ela. No entanto, era muito pequena, não dava para fazer isso. Quando busquei ver aonde aquilo estava, eu vi que estava olhando para mim e rindo, na outra ponta do corredor. Nesse momento, eu senti que eu não ia conseguir escapar dali. Realmente, eu não tinha como fugir. Então, utilizando a única coisa que restava, parei, fechei os olhos e, chorando, eu orei: Meu Deus, por favor, proteja-me desse demônio. Não o deixe me matar. Eu sei que eu não sou obediente à sua palavra, mas não me deixe morrer assim. Após alguns segundos, comecei a escutar um barulho, como se estivessem conversando em minha frente. E sem compreender bem o que estava acontecendo ou de quem eram as vozes, eu decidi abrir os olhos calmamente para ver o que era.
quem eram e de onde era aquilo. Levi, você não acredita no que eu vi. E agora o Levi. Apreensivo e arrepiado, eu perguntei: o que você viu? Eu lhe garanto que eu vou acreditar. E ela, lacrimejando, mostrando-me os braços arrepiados, respondeu: eu te vi em pé, na minha frente, com a mão estendida para ele, dizendo: você não chegará perto dela, demônio, daqui você não passará. Em seguida gritou: em nome de Jesus, saia. E ele saiu. Pisquei os olhos para ter certeza que eu não estava delirando, porém ao piscar eu não te vi mais na minha frente. E ouvi a Maiara dizendo: o que está acontecendo, Cibele? Por que você está chorando? Por que a gente está no corredor? Eu não lembro de estarmos aqui. Foi quando percebi que já não era a entidade que já não era a entidade e que eu conseguiria voltar para casa. Expliquei a ela de forma resumida o que tinha acontecido, entreguei a rosa e vim embora. E eu cheguei há pouco tempo. Bom, nesse momento, agora é o moço de novo nos contando. Nesse momento, eu senti vontade de chorar, pois fez sentido aquele sentimento de intercessão ocorrida na aula. Disse então que aquilo era muito estranho, pois na aula havia sentido em meu coração uma mensagem, dizendo: feche seus olhos e peça proteção para Cibele. E assim eu fiz. Com lágrimas escorrendo aos poucos dos olhos, a Cibele me disse: eu não acredito, Levi. Será que Jesus te usou na escolha? Será que Jesus te usou na escola para me ajudar? Não seria a primeira vez que você me ajuda nos aperreios, meu filho. Sempre lhe disse que tu é um instrumento de Deus, não só em minha vida, mas de todos que contam com a sua ajuda. O inimigo pode até estar ouvindo a nossa conversa agora, mas ele sabe que não pode te tocar, mesmo se quisesse, pois você tem Deus como seu escudo. Por isso, eu confio em suas orações. Bom, nos arrepiamos, agradecemos a Deus pelo livramento e entramos em casa para darmos continuidade ao nosso dia, pois a honra deste livramento não é minha, e sim de quem tem autoridade absoluta para usar quem quiser, quando quiser e onde quiser. Bom, seja quem for ou qual nome for, obrigado por nunca nos abandonar nas piores horas da vida. Abençoados sejam todos os assombrados. Fulano se despedindo da terra. Até mais. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. Ui, fiquei com medo até aqui de contar. Falei, vai meu negócio aqui. Mas, gente, então essa moça, ela tem um canal aberto aí, vira e mexe, e a torta direita desce uma entidade nela, né? Olha que perigo. Olha que perigo. Ela tava com uma faca na mão. Entidade. Que entidade é essa, gente? Por que ela encanou ali com a moça? Queria levar a moça pro inferno? Por quê? Que perigo. Essa moça tem que se cuidar. Fechar aí alguma coisa, canal. Porque, olha só, com uma faca na mão, né? Que coisa é essa? Aí eu paro pra pensar. Quantos crimes às vezes não acontecem que seja meio que de ordem espiritual? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.